Nós terminamos ontem, versículo 2, só para deixar claro aqui, o versículo 1 que nós lemos, só para dar uma repassada, conectar, a primeira parte do versículo 2, quando diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, que a gente bateu aí o constrangimento, esse aperto, né? Eu acho que esse posto por estrecho, eu acho que para nós, assim, uma versão assim, bem rasgada, seria uma saia justa. Não tem essa expressão? Estou numa maior saia justa. Não sei de onde isso é essa, mas saia justa é quando alguém é colocado num aperto e fica numa situação muito difícil para sair, não é isso, saia justa? Ou a expressão também como, estou numa sinuca de bico. Calça curta, não sei, tem calça curta também? Tem calça curta, foi de moderno. Calça curta não é do meu tempo, não, mas... Tá bom, meu irmão. Tá certo. Versão masculina, eu achei que era sinuca de bico, né? Que os caras dizem, pô, estou numa sinuca de bico. Então é uma dificuldade, estou num aperto, né? Tá difícil sair. Mas o texto é constrangimento, é apertado mesmo, é sufocado por todos os lados, de maneira legítima e ilegítima, seja o que for. Mas ele diz assim, não por constrangimento, mas espontaneamente. A tradução do espontaneamente, exata, seria voluntariamente. Voluntariamente. Outro dia, eu me dediquei a falar com a igreja ali em Santíssimo sobre o ministério voluntário. Voluntário. Por quê? O que me tocou? Eu estava fazendo a divulgação de um livro chamado A Igreja Desviada, do Charles Swindoll, e a Igreja Desviada sugere, em algum momento, repensar o ministério. Acho que a realidade americana é diferente, né? Os caras contratam, são profissionais e tal. Mas a grande verdade é a seguinte, nós temos necessidade de pessoas integrais em muitos trabalhos. E que muitas vezes o cara vem assim na maior voluntariedade. Ele vem porque é voluntário, né? Ele ama estar fazendo a obra. Só que daqui a pouco ele se torna um profissional. Daqui a pouco ele se torna um mercenário. Daqui a pouco ele está fazendo a coisa, mas não faz mais voluntariamente. Por exemplo, no Chile, aproveitar os chilenos aqui, bombeiro é voluntário. Bombeiro é voluntário. Cada cidadão lá pode ser bombeiro. Ele dedica um dia dele lá ao serviço e o cara vai, é bombeiro e tal. Bem, eu sei que existem, inclusive, bombeiros aqui em Cabo Frio, bastantes, lá no Rio também, tem muito bombeiro. Eu perguntei aos bombeiros lá, presentes, falei, gente, a galera que é bombeiro aí, bombeiro tá lá. Falei, você que é bombeiro, você sabe que tem gente que está lá e é voluntário realmente, ama o que faz, ama o serviço dele. Mas quantos você conhece lá na corporação que foram para lá porque alguém leu lá um edital e disse, bombeiro tem um salário legal, hein? Vou fazer prova para bombeiro, por causa do salário de bombeiro, por causa da estabilidade, por causa... Quantos você já viu desse jeito, assim? Movido por um sentimento de empreguismo, de estabilidade, né? Alguém disse, não sei se é verdade, que esse ano os que vão prestar concurso público no Brasil, a quantidade de pessoas que vão prestar concurso público é superior à população do Mato Grosso. Aí, eu deixei aqui dentro do teu papelzinho aqui, um texto chamado Parece, mas não é. Se você não leu, eu gostaria de te animar a ler esse texto. Eu falo um pouquinho sobre a diferença de emprego e trabalho. Emprego e trabalho. É um testemunho breve de emprego e trabalho. Parece, mas não é. Emprego e trabalho. Gente que é movida por emprego, mas que não sabe a diferença, né? Porque emprego entre nós é mais uma dessas palavras que perdeu o sentido. Então, quando o cara pensa em emprego, ele normalmente não está pensando em trabalho. E se ele achar que alguém não está fazendo nada, ele até faz piadas. Pô, não tem uma vaguinha lá para mim, não? Não tem uma vaguinha no teu emprego? Também quero esse emprego, porque acha que... Essa é a cultura brasileira, muito forte. E isso, quando vem por meio da igreja, muitas vezes não é tocado no discipulado. As pessoas não são
ministradas e ensinadas, e muitos não chegam a se arrepender, né? Não chegam a se arrepender. E trazem esse espírito para o meio da igreja, esse espírito empreguista, esse espírito estranho, né? Essa coisa feia. E acaba anulando também o poder do voluntariado. O poder do voluntariado. Porque já está provado que quando você faz a coisa voluntariamente, tu faz melhor. E aí não é só o bombeiro, não, é a galera geral. Quem faz o que ama, faz com excelência. Eu vi uma matéria outro dia, alguém falando de um atendimento médico, de um grupo de médicos voluntários. E falou do alto nível que era o atendimento dos caras. Por que eles fazem diferente? Alto nível. Se são voluntários, né? Ninguém está pagando os caras para fazer. Por que eles fazem tão bem? Justamente por isso, porque eles não estão movidos por grana. Eles não estão movidos por dinheiro. Eles estão movidos por um desejo ardente de fazer aquilo que eles amam. Então, quando Pedro está dizendo não faça constrangido, ele diz como tem que fazer. Como é que tem que fazer? Esse espontaneamente aqui é voluntariamente. É entregado. Entendeu? É fazer porque está queimando mesmo no teu coração. Porque o constrangido, o apertado, não vai fazer voluntariamente. Não vai fazer, ele perde o sentido do voluntário. Entendeu? Rouba, o aperto rouba o teu trabalho voluntário. Aquilo que você fazia espontaneamente é roubado. A maioria de nós começa a servir a Deus voluntariamente, espontaneamente. A maioria vem entregado por gratidão, vem por esse sentimento maravilhoso assim, de fazer para Deus e tal. A maioria. E aí, quando a gente começa a fazer, aí começa os constrangimentos, começa os apertos, aí a gente perde essa voluntariedade. Perde essa coisa gostosa. Já não tem mais alegria de fazer. Já fica orando para cair um temporal em Cabo Frio e não tem encontro. Ah, Senhor, manda uma chuva hoje para suspender essa reunião. Já fica naquele... Não, e não tem alegria de receber os irmãos mais. Às vezes você hospeda na tua casa uma igreja. É um anfitrião, recebe lá, mas já não tem mais aquela alegria. Sabe? Você já está preocupado que o sofá está furando, que a parede tem um garotinho lá sem vergonha que pinta a tua parede. Você já fica totalmente já... Entendeu? Você não sofria antes com isso, agora você sofre profundamente com isso. Porque isso o que era voluntário, o que era lindo, o que era movido por amor, agora é pesado. Se torna pesado. E quando isso é pesado, é constrangido, isso não dá o fruto que Deus quer. Você vai ver que a expressão de Pedro é muito interessante, assim, ó, mais espontaneamente como Deus quer. Como é que Deus quer? Deus quer um trabalho voluntário. Deus quer que você seja movido pelo teu amor, pela tua gratidão para fazer o serviço dele. Você é grato, você está cheio de amor e quer fazer. Você não está movido por nada mais, nenhuma pressão te move que não seja essa gratidão e esse amor, esse desejo de você fazer, entendeu? Então, se você perdeu isso ao longo do tempo aí, da jornada, seria um bom tempo também para a gente, com oração, quebrantamento, confissão, resgatar essa voluntariedade. Em nome de Jesus, dizer, querido, falar com o papai, eu não quero só sair do constrangimento, eu quero ser voluntário. Eu quero mais uma vez dedicar minha vida a Ti. Entendeu? Sem pensar em nada mais, só dedicar a Ti, tu vai cuidar de mim. Porque eu sou grato a Ti, quando atendi o meu chamado, foi por gratidão. Você se lembra daquela canção, os caras que gostam de Asaf, né? Tinha uma canção que a gente cantava há muito tempo, né? Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado. O refrão dessa música é muito interessante. Diz, eis-me aqui, eu livre estou, ao teu dispor, para onde tu quiseres, me coloco submisso a Ti, Senhor, para o Teu querer em mim realizar. O chamado que um dia, aí entra, Tu fizeste a mim, e ao qual, sem hesitar, eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como... Deus sempre... Parece que a gente tem que ouvir o chamado mais uma vez, né? Parece que a gente tem que ouvir esse chamado uma vez mais. Senão a gente vai para aquela estatística daqueles pastores americanos lá.
Entendeu? Que o cara já tinha um chamado, agora não tem mais certeza se tem chamado, parece que a certeza vai embora, entendeu? Por causa dos problemas que acabam nos assolando, e muitas vezes, problemas que algumas vezes até geram feridas em nós, que nos machucam mesmo. Pastor, como eu falei ontem, sai ferido muitas vezes da luta, com lobo, da luta com... Porque aquilo que eu falei, são tantas pressões que nos cercam, e algumas vezes o alvo é ferir mesmo o pastor. O diabo, inclusive, ele é muito sagaz nesse assunto. É uma coisa antiga, é bíblica. Fere o pastor e o que acontece? Faz o que com o rebanho? Dispersa o rebanho. Então, nesse sentido, o diabo tem olho grande, entendeu? Ele promove coisas, ele trabalha, ele vive todo articulado para que alguma coisa, em algum momento, te machuque, te fira, entendeu? E te faça sangrar. E na hora que você estiver sangrando, o rebanho fatalmente vai ficar mais frágil e mais fácil dele entrar. Daí também a importância da pluralidade. Porque dos valores da pluralidade qual é? É que quando você é ferido, um é ferido, tem outro normalmente que segura contigo o negócio, entendeu? A importância de um presbitério plural, de um grupo de pastores plural é isso. Porque você pode sair de cena em algum momento, ir para um retiro, orar, buscar Deus, ficar com Deus orando lá, para também sarar a tua ferida, entendeu? Para curar. E pode ter certeza, uma ferida aberta não é coisa simples de sarar e rápida, não. No primeiro momento você toma consciência dela, agora mesmo conversar com o Samuel sobre isso, no intervalo. Você toma consciência da ferida, mas isso não significa que ela está fechada. Tá? Não pensa você que está fechada, não. Em algum momento, um toquezinho pode fazer sangrar de novo. E aí, a gente tem que estar pronto para uma estratégia de Deus para nos curar. E Deus trabalha nisso fortemente, para curar o pastor. Deus é maravilhoso. O nosso Pai não nos deixa na furada, ao contrário do que parece. E, como eu falei ontem, né, a gente fala tanta besteira que acaba deixando parecer que Deus nos abandona no campo de batalha sozinho, ferido e machucado. Deus não é assim, tá, amados? Ele está sempre conosco. Você diz amém ou não? Ele sempre vem ao nosso socorro. Então, depois ele diz assim, depois que ele diz como Deus quer, ele diz, nem por sórdida ganância. E aqui ele usa uma expressão boa vontade, parece que ele está falando voluntário. Não, uma coisa é ser voluntário, outra coisa é você fazer a coisa de boa vontade ou de má vontade. Mas eu tenho uma certeza, qual é? É que essas coisas estão reunidas aqui porque uma está ligada e conectada com a outra. Entendeu? Quando você começa a fazer a coisa por constrangimento, debaixo de pressão e tal, e uma das pressões que surgem na nossa vida, muitas vezes são as pressões econômicas, né? O dinheiro bate com força, né? Servir a Deus no primeiro momento é muito interessante. É um investimento que você vai fazendo, e você só vê sair. A hora da semeadura tu não colhe, né? Aí parece que você só gasta, né? E não apenas gasta, você deixa de ganhar. Imagina um cara que recebe a igreja em casa. Eu falo da minha história, eu comecei a pastorear, eu estava no quartel, era militar, e trabalhava com outros pastores que eram integrais. Mas eu vivia do meu salário. Mas era muito engraçado, porque era assim, eu gastava o meu dinheiro para pastorear. Outra coisa também que acontece, você deixa de ganhar dinheiro. Não deixa de ganhar dinheiro, Fonseca? Você lembra lá? Sempre tinha, no nosso caso, lá no momento que a gente estava na CIG, aí você tem porte de arma, coisa e tal. Aí sempre tem a oportunidade de você fazer um bico de segurança, fazer uma escolta, não sei de quê, não era assim? E aí? Não dá para mim. Por que não dá? Não, porque eu tenho grupo hoje, tenho reunião de líder hoje, tem isso aqui. Aí você não apenas não ganha, você não apenas perde, você gasta, você também não ganha. E aí começa... E aí se você faz um negócio mal feito, compra um carro na hora errada, uma moto na hora errada, ou contrai uma dívida por alguma outra razão, aí começam as pressões financeiras entrar, bater na tua porta. Eis que tua porta bate, entra com força, né? Ela vem, e aí você começa debaixo de pressão, você começa a viver um momento crítico do teu ministério, que pode te levar para essa sórdida ganância.
Não? E não apenas fazer a coisa de má vontade, mas a fazer por um motivo que compense. Sabe? Porque se você faz algo com má vontade, significa que você está fazendo por alguma compensação. Algo te recompensa, não é verdade? É assim ou não é? O que você está ganhando com isso? Porque você já está de má vontade aqui, você veio aqui por alguma razão. Você veio aqui constrangido fazer esse negócio. Não, é porque tem um negócio, tem uma possibilidade. Pastorear para o sócio da ganância, amados, é um negócio muito complicado, porque isso aqui, de algum momento, vai afetar a tua vida inteira. Vai afetar teu tempo. Por que teu tempo? Porque vai nortear a tua agenda. Quando você apacenta para o sócio da ganância, você vai aonde interessa, onde você vai ter ganho. Isso vai me dar algum ganho. Isso não me dá ganho nenhum. Aí você começa a selecionar o que gera ganho e o que não gera ganho. Às vezes gera gasto. Né? Isso aqui me gera gasto, isso aqui me gera ganho. Então, a tua agenda começa a ter um cunho diferente, uma ação diferente. Né? Você começa a ficar debilitado realmente. E aí é hora de corrigir o motivo. Toca aí um slidezinho mais. Eu falei no primeiro momento da prioridade. Eu acho que o que trata com a nossa pressão é a prioridade. Mas o que trata com a ganância é corrigir o motivo. Porque ganância fala de motivação. Né? Eu acho que nós devemos ter uma ganância, quer dizer, um desejo de ganhar. Mas para quê? Para o reino de Deus. Né? A gente deve ter um desejo de ganhar para Deus. Eu acho que é legítimo o cara dizer, não, eu quero ganhar mesmo, eu estou luto para ganhar. Mas ganhar o quê? Eu quero ganhar, fazer discípulo, eu quero isso aqui. Ter... Os motivos purificados, eles cooperam muito com o nosso andar. Né? Paulo escrevendo a Timóteo aqui, tudo a ver, porque Paulo é um pai, Timóteo é um filho, né? Ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Contentamento, que eu acho que é a chave do negócio, né? Viver contente, ser contente com aquilo que tem, confiar que Deus está cuidando de nós. A leitura é simples, irmão, é assim, ó, é bem assim que a coisa funciona. Deus é nosso Pai, você diz amém ou não? Amém. Ele é nosso Rei, você diz amém ou não? Amém. Nosso Rei. Então, quando nós murmuramos, por uma razão qualquer, e aí no caso pode ser a vida material, que está difícil e tal, nós estamos dizendo que o nosso Pai cuida de nós precariamente, não está cuidando bem de nós. Quando a gente começa a abrir a boca para reclamar, para murmurar, a gente está comunicando o seguinte, ó, Deus, o meu Rei, o meu Pai, não está cuidando bem de mim. Essa é a mensagem, tá, amados? Essa é a mensagem. Você pode pregar uma coisa, mas a tua mensagem real no final vai ser essa. É muito complicado quando a gente vive essa coisa, parece bipolar, né? Prega uma coisa e depois vive outra coisa. Se lembra do cara que eu te falei ontem, que saltou de paraquedas dentro das nuvens lá? Esse cara me contou, esse cara me fez contato, eu estava lá em Porto da Folha quando ele me fez contato. E ele já estava pensando até em morrer, está com uma vida muito difícil, embora o problema dele não é dinheiro, ele ganhou muito dinheiro, ele é um empresário hoje, eu conheci ele na Força Aérea, ele é militar ainda e também conjuga uma empresa, um negócio que ele fez e segundo ele está dando dinheiro. Então o que acontece? Esse cara, ele começou a fazer um tratamento com um pastor, que está em moda agora, pastor psicólogo, né? Então o pastor é psicólogo também, o cara... E eu descobri uma coisa muito interessante, ouvindo 2 caras que foram atendidos. Eu vou deixar isso registrado, porque eu acho que isso aqui deve ser uma denúncia, e mais do que uma denúncia, isso deveria servir também para a gente como uma advertência, para a gente poder não entrar por esse caminho, que eu acho que tem a ver com esse assunto da ganância, sabe? Do motivo torpe, do ganho mal intencionado. A coisa é assim, o cara me contou, e eu conheço o pastor que ele estava falando, conheço já de longos anos. Alguns anos atrás, vários pastores começaram a fazer psicologia. Eu achei que era Falei, mas eu penso assim, a palavra, a Bíblia, tem tudo. Aqui a Escritura, se ela for vivida e praticada, as coisas acontecem.
Por que esses caras estão se ferramentando com a psicologia? Eu pensei, será que eles estão achando que vai ter algum ganho aí? Bem, cada um segue o que crê. Mas ouvindo esses camaradas, esses dois, eu descobri uma coisa. O seguinte, que na verdade, os dois falaram a mesma coisa de dois terapeutas diferentes. O primeiro foi claro, categórico, disse, ó, Deus fica aqui fora, tá? Deus aqui fora, entra. E o cara entrou com a esposa dele, porque o primeiro caso, o cara estava se separando da esposa, em crise com a esposa, entra no consultório de uma pastora, o primeiro caso é uma pastora psicóloga, ela diz, Deus fora, pode entrar aqui agora, o assunto aqui agora é outro. E daqui a pouquinho, ele descobre o seguinte, ela diz para ele, ó, vocês não nasceram um para o outro. Vocês têm que se separar mesmo. E acabou de arrebentar o casamento. Ele, desviado, olha para a esposa dele e diz assim, filha, vamos embora. A mulher crendo que Deus ia restaurar o casamento dela, e ele desviado em adultério. Ele falou, filha, vamos embora, que eles estão pior do que a gente. Precisam de ajuda. Esse pessoal está precisando de ajuda. Porque, embora desviado, a semente do reino de Deus estava dentro dele. Ele é adultério. Bem, esse é o primeiro caso. O segundo caso, muito interessante, o segundo caso está na ação ainda, é desse cara das nuvens aí. Ele diz o seguinte, que ele faz consulta com o cara, R$1.000 e poucos por sessão. Embora ele disse que o cara é camarada dele, pastor dele, aí só cobra R$1.000 e poucos, porque o cara cobra, na realidade, R$2.000 a hora. Não, eu entendi. Não, meus olhos se abriram, ouvindo esse cara, eu comecei a ter aí eu entendi a história. R$2.000 a hora, Fonseca. Aí, coisa assim, o cara sentou com ele e a esposa e falou, olha, o que vocês querem? Se vocês quiserem manter o casamento, eu vou andar um caminho com vocês. Se vocês não quiserem mais o casamento, eu vou andar outro caminho. Como ele estava em crise, ele falou assim, então vou andar o caminho de desconstruir no teu coração a tua esposa, desconstruir no teu coração a tua esposa. E o cara começou a fazer sessão separada, desconstruindo. A desconstrução dele era fácil, assim, dizer assim, cara, você é jovem, você não tem uma chance, você pode recomeçar a tua vida, busca um outro amor, busca uma outra mulher. E você estava com a esposa do cara e fazia a mesma coisa. É o trabalho dele, R$2.000, R$1.000 e pouco, esse está mais barato, pichichado o negócio. Aí ele ia fazendo assim. Mas como começou a crise desse irmão? Começou assim, que esse cara também assistiu o culto. E lá no culto, qual era a mensagem? Qual era a mensagem do culto? Jesus restaura a tua família. Jesus restaura a tua família. Jesus pode fazer na tua família. E lá no consultório, qual é? Meu filho, esquece essa mulher. Papapá, pipapó. E o cara começou a viver essa coisa. Eu até brinquei com ele, falei, está na hora de você sentar com o teu psicólogo e dizer que ele é bipolar. Eu não sei você, amado, mas eu não conseguiria fazer um negócio desse, porque eu não consigo falar de algo que eu não acredito. Como é que você vende algo que você não crê? Eu só tenho uma explicação para isso. Qual é? É a ganância. Só essa explicação. Por quê? Porque é muito engraçado. O primeiro falou assim, pô, Franco, eu entrei lá, quando o cara cobrou a consulta, eu falei, tem que pagar? Por quê? Porque ele estava acostumado com um gabinete pastoral, que ele ficava alugando pastor lá não sei quantas horas, e saía de lá sem deixar nenhum tostão. E só que agora o pastor encontrou uma maneira legal de cobrar. E ele é muito claro, aqui é separado, eu sou profissional. E agora o cara aluga o pastor uma hora, mas morre lá em R$2.000 na hora. Para esse cara mais barato, aquele amigo. Não conta para ninguém, você não pode espalhar que eu fiz um preço mais barato para você. Senão tu vai queimar minha clientela. Só tem uma explicação nisso, irmão. Qual a explicação? Sórdida ganância. Muita gente não conseguiu, no empreendimento pastoral, ganhar dinheiro.
Cada vez eu estou cansado, meu irmão, estou lá, gasto minha vida naquele gabinete, morro um tempão lá, sai de lá, o cara nem dízimo o cara entrega. E aí o cara cria uma fonte legal de lucro. E com clientela garantida. Alguém tem dúvida que tem uma clientela garantida? Garantido. Em dado momento, eu digo assim, queridos, olha, eu posso atender ali, é particular. Agora eu estou ali é Dr. Sérgio Franco, até um nome bonito, né? Apesar que é dono do laboratório. E aí começa a separar, e aí o cara começa, cada horinha, passa um recibo, profissional, como outro qualquer. Profissional. E pior, um profissional que consegue falar uma coisa que ele não crê. Porque na pregação dele o discurso é outro. Pelo menos ele mantém a pregação. O contentamento é chave, tá, amados? Versículo 7 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Alguém tem dúvida sobre isso? Alguém tem dúvida? Um dos grandes imperadores da história disse que quando morreu, colocou a mãozinha dele aberta assim, disse que o sepultamento dele foi assim. Ele fez questão, abre a minha mão e põe para fora. Porque eu quero que vejam que eu não estou levando nada. Do jeito que eu cheguei, estou voltando. Ninguém leva nada. Todos os projetos, todos os sonhos, todo tesouro acaba na morte. E que é muito engraçado quando um cristão verdadeiro passa por um momento de morte. Uma das coisas que acontece na vida do cristão, quando ele está debaixo de uma sentença de morte, sabe o que é que ele começa a dar valor para as coisas que realmente têm valor. Ele começa a valorizar a esposa, ou no caso, se for mulher, começa a valorizar o marido, começa a valorizar os filhos, começa a dar valor que de fato tem valor. É só passar um susto e você vê que dinheiro, senha, bens materiais, carro, nada disso presta. Porque numa hora tu pensa assim, meu Deus, vai ficar tudo aí. O que vão fazer? O que vão fazer com o meu iPad? O que vão fazer com o teu iPad? O que vão fazer com o teu computador? O que vão fazer com o teu dinheirinho na conta? Querido, acaba tudo. Rapidamente acaba tudo. É um negócio impressionante. Acaba tudo. A morte, ela é muito legal nesse sentido. A proximidade dela, a gente percebe que a gente não tem nada. A gente não é dono de nada. É minha casinha que eu comprei, o sonho da casa própria. Sonho da casa própria é o maior embuste que eu conheço. Sonho da casa própria. Nós temos um sonho só da casa própria, aquela mansão celestial que tem a glória lá. Essa está garantida, inclusive. Deus falou que vai construir para nós. Está lá. Ah, eu comprei minha casa, parabéns. Como é que ele comprou a casa? 30 anos para pagar. Ele não comprou uma casa, ele comprou uma dívida de 30 anos. Minha casa, minha dívida. Minha casa, minha dívida. 30 anos para pagar. Por que não é dele? Porque se ele não pagar, perde a casa. Não é dele. É igual um carro financiado 60 vezes. Ou 40, qualquer financiamento. Ah, eu comprei um carro novo. Vai pagar em quantas vezes? 48. Então não é teu ainda. Ele só vai ser teu quando você terminar de pagar a última parcela. O que você tem agora é uma dívida todo mês. Essa é a realidade. Mas se você não tem dinheiro, não tem problema, alguém vai te arrumar esse dinheiro. O banco vai dizer que você, olha, eu vi tua ficha, você é um cliente excepcional, você tem direito a esse crédito. E te dá, e você acredita, diz, pô, que legal, eu sou um cara joia, né, cara? Eu tenho crédito. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Tu vê que o contentamento está presente, né? Eu separei aqui. O que diz Timóteo no versículo 9? O que Paulo diz a Timóteo? Os que querem ficar ricos caem em quê? Tentação. E mais o quê? Cilada. E mais o quê? Muitas concupiscências. Misericórdia. Alguém diz, mas Franco, não é lícito querer ser rico? Amado, Deus faz o pobre e faz o rico. Inclusive, vou repetir,
Diga comigo, Deus faz o pobre e Deus faz o rico. Está escrito. Isso serve para aquela galera do social também, aquela galera que fica justiça social, achando que Jesus vai entrar com a espada, um cavalo branco, igual o Judas Iscariote, vai dando aquela torcida assim, vai lá para a rua, fazer passeata. Ei, Senhor, aí, a justiça! Querido, sempre vai haver rico e sempre vai haver pobre. Jesus falou, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Palavra do Senhor. Para de besteira achar que vai entrar uma sociedade que vai deixar todo mundo igual. Todo mundo igual. Besteira. Isso é mentira. Isso não existe. A Bíblia é clara. É a mesma coisa dizer que casamento vai acabar. Eu, quando era garoto no 2º grau, eu tinha um professor de biologia que dizia assim, daqui uns 10 anos o casamento acaba. Eu, igual o Mané, acreditava nele. É verdade, 10 anos, ele que está aí, né? Cara, a Bíblia já diz, quando Jesus voltar, estarão se casando. E, meu professor estava tão equivocado, que hoje não apenas querem se casar homens e mulheres, homem com homem quer se casar também, mulher com mulher quer se casar, todo mundo quer se casar. Você vê como o cara foi tolo, e eu tolo junto com ele. Porque a palavra não muda. Passa o céu, passa a terra, cai vírgula, nada, tudo vai passar, mas a palavra permanece. Querido, se você quer entender as coisas, olha para a palavra, para de queimar mufa. Diz, não vai ter igualdade social para todos, vai ter nada. Vai ter pobre sempre, vai ter rico sempre. Porque está escrito. Está escrito. E o pobre necessariamente não significa que não é próspero. Outra burrice. É achar que pobre não é próspero, está equivocado. A minha mãe era mãe solteira, costureira, trabalhava, dava um duro e era, para mim, uma das mulheres mais próximas que eu conheci na minha vida. Ela conseguia pegar o que ela tinha, pouquinho, dividir, pegava um monte de criança para ajudar e ainda me suportava. Eu, quando jovem, eu acabava com o meu dinheiro. Enchia a cara, terminava tudo. E imagina você em que porta eu batia para pedir ajuda. Onde você acha que eu ia pedir ajuda? A minha mãe, que ganhava 1/4, sei lá, 1/5 do que eu ganhava. E ela pegava, então, o dinheiro do passagem. Quem é pobre? Quem é pobre? Pobre, amado. Pobre necessariamente não diz que é miserável. Pobre não é miserável, pobre não é sujo. Ai, pobrezinha. Aí chega, uma coisa é casa pobrezinha, outra coisa é casa imunda. Casa imunda é uma coisa, mulher relaxada é uma coisa, mulher pobre é outra coisa. Tá? Pode ser uma casa pobre, limpíssima. Limpíssima. Viemos num sertão agora aí, na casa, não sei se vocês foram na casa daquela irmãzinha, Marlete. Oxi, as irmãzinhas chegaram babá. De ver as panelas dela, a arrumação dela, a roupa, que nem passava no ferro, mas que dobrava assim, que o pessoal ficava assim, como consegue isso? É pobre, mas super asseada, arrumada. São coisas, a gente precisa dar uma remexida na cabeça com relação a isso. Você crê no que eu estou dizendo? Amém? Então, bota na tua mente o seguinte, querido, Deus faz rico e Deus faz pobre. O rico vai ser provado, pode ter certeza. O rico vai ser provado. Deus dá, a quem mais dá é dado, mas é exigido, mas é cobrado. Não fica pensando você que ter dinheiro é um excelente negócio no que diz respeito ao reino de Deus, não. Acho que a melhor oração o salmista já fez. Senhor, eu não quero ter muito, para não pensar que foi meu braço que conquistou e te abandonar, mas também não quero ser tão dependente a ponto de ter que roubar um pão. Então, me bota no meio aí. Eu quero viver uma vida tranquila. Eu quero ter o suficiente para minha família. É uma oração boa, amado. É uma oração boa. Você diz amém ou não? Amém. E o cara, quando quer ficar rico, porque ele acha que rico é um negócio... Rico é o seguinte, irmão. Rico é o seguinte, rico é assim. O cara ficou rico. Aí ele escreveu um livro. 5 passos para ficar rico. Vendeu, ficou mais rico ele, os caras mais pobres, querendo ficar rico. Rico é assim, tudo que faz gera dinheiro. O cara Deus já deu aquele dom para ele, o cara faz um troço maluco e vende. Sai. Agora é instável. A Bíblia diz que a riqueza ela é
instável. Ora você pode ser muito rico, o Eike Batista passou um sufoco recente, né? E ora daqui a pouco os teus trilhões viram bilhões, daqui a pouco milhão, daqui a pouco... É instável o negócio. Se você olhar a história do mundo, se você olhar 100 anos atrás, 100 anos exatos atrás, haviam judeus riquíssimos, como sempre há, né? Mas daqui a pouquinho, quando explode a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, esses judeus riquíssimos, é só você ver a lista de Schindler, para você ver onde foram parar os riquíssimos, né? Daquele contexto da perseguição aos judeus feita pelos nazistas. Então é muito... Eu gosto de ver aquele filme, de vez em quando eu assisto ele. É triste pra caramba, mas traz uma consciência, um confronto. Um dos confrontos que eu tenho naquele filme é o seguinte, é quando você vê aquelas famílias chegando para viver ali naqueles becos lá de Varsóvia, aquela coisa apertadinha, aquela coisa... Eu fico imaginando aquelas mulheres ricas, acostumadas com vários quartos e tudo, coisa e tal, de repente entrar na casa e ter que dividir com 5 famílias, entendeu? 5 famílias, um cubículo assim, apertadinho, tudo muito dividido. Eu fico imaginando como é que deve ser isso na cabeça de uma pessoa achando que a riqueza nunca acaba. Né? Que a riqueza nunca acaba. Como é que é dividir? Passamos 20 dias lá no sertão, lá numa casa com várias pessoas, dormindo em vários lugares diferentes. Eu, por exemplo, arrumei um lugarzinho na cozinha lá, defendi meu lugar. Falei, é aqui que eu vou ficar. Porque é legal, depois de 20 dias você não quer nem ir embora, de conviver com os irmãos. Mas você pensar assim, como é viver isso? Numa casa. Faz muito tempo que eu não sei o que é viver numa casa com muita gente. Apertadinho. Mas tem gente que vive. Tem gente que numa única casa tem 3 famílias. Que você diz, cara, onde é que dorme esse pessoal todo? É que de noite sai colchonete de tudo que é lugar, meu nego. Sabe? Começa a mágica. De dia está tudo escondido. Mas de noite começa a arranca embaixo, sai dali, sai atrás da porta, vai juntando tudo, aí todo mundo pousa. Todo mundo dorme. Não dá para reclamar de ronco, não dá para... Mas é assim. Quem quer ficar rico, olha só, cai em tentação, cilada, muitas concupiscências. Eu poderia agregar aqui o que Jesus falou sobre os espinhos, né? Os espinhos é o quê? São o quê? Amor à riqueza, né? Que ele fala que é o cuidado desse mundo, o que eu vou comer, beber, vestir, os deleites da vida e o amor à riqueza. Então, tudo isso aí torna a semente infrutífera. Vocês lembram disso aí na parábola do semeador. Mas não vou falar do semeador, não. Vou ficar só aqui, para dizer que cai em tentação, cilada, muita concupiscência insensata, perniciosa, os quais afogam os homens nas ruínas e perdição, porque o amor do dinheiro, versículo 10, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram o quê? Da fé, e mais o quê? A si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pergunto, dá para pastorear nessa condição? Outro dia eu estava refletindo sobre Hebreus, e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção aqui em Hebreus 13, 4 e 5. Que, de repente, não sei se amanhã, se a gente fizer mais uma vez o grupinho, botar um tema desse aí, quando vocês falarem assunto financeiro. É assim, ó, eu por anos, eu encarava a avareza de um jeito. Na verdade, eu teria que voltar aqui um pouquinho. Você me suporta um pouquinho? Deixa eu falar da minha avareza, coisa assim. É porque é ruim falar da avareza dos outros sem enxergar a sua própria, né? Então, assim, eu acho que Deus começou a tratar da minha avareza numa situação que eu vivi com o irmão. Porque eu não me achava avarento, não. Eu me achava um cara assim, muito mão aberta, generoso. Depois de um tempo, eu percebi que eu era generoso comigo. Sabe aquele cara generoso, mas é generoso consigo mesmo? Ele sabe se presentear. Eu disse, pô, eu sei me dar presente. Então, e no meio disso aí fazia uma bagunça. Eu sempre me achei generoso. Mas eu vivi uma história assim. Abre aí Hebreus 13, 4, 5, já abriu lá o slide? Tá joia? Deixa aí. Eu vi uma história assim. Um irmão entre nós estava desempregado. E ele passava lá em casa de vez em quando, e eu de vez em quando socorria ele. Ah, mano, toma aí, um dinheirinho. Às vezes não tinha dinheiro, fazia uma bolsinha. Era um irmão casado, com filhos, tal.
E aí, com esse pensamento de que eu sou os caras generosos. Sempre pensei. Aí, o que aconteceu? Um dia esse cara chegou lá em casa, eu estava arrumando meu escritório. Era uma segunda-feira. Nós tivemos reunião geral da igreja no domingo, que a gente fazia na época num clube chamado 10 de Maio, lá em Campo Grande. E ele passou na segunda lá em casa. E eu arrumando meu escritório, eu descobri uns papéis do Banco Nacional. Quem se lembra do Banco Nacional? Banco do Guarda-Chuva. Tem gente velha aí, né? O pessoal de São Gonçalo, principalmente, né? Mais velho, né? É que, cara, assim, dessa cor assim, não fica muito velho, não, cara. Dá uma disfarçada, entendeu? Banco Nacional. E eu achei uns papéis do Banco Nacional que eu tinha. O banco já tinha quebrado, sei lá, estava falido, coisa e tal. E esse irmão passou lá em casa mais uma vez falando do aperto dele. O que eu fiz? Peguei os papéis do banco. Falei, cara, olha, é teu. Vai lá. Se tiver algum dinheiro aí, pega. Pode ficar contigo. E ele foi. E passou lá de tarde lá em casa. Vocês já estão rindo? Vocês estão rindo porque já sabem o que Deus fez comigo, né? Olha, foi nesse dia que eu descobri que eu não era diferente de Safira e Ananias, nem um pouquinho. Ananias e Safira viram Barnabé entregando um montão de coisa, que a história deles vem logo depois de Barnabé, eu presumo que está ali, porque Barnabé inspirou isso no coração deles. Eles viram que esse negócio de dar ibope ficava famoso no meio da igreja também, o cara que ofertava com força. E ele então, os dois falaram assim, vamos doar um terreninho para a igreja? Qual é o terreninho que a gente tem? Aquele lá na beira da praia, lá, que não está muito valorizado não. Quanto tu acha que está? 50 mil. Tá bom, vamos doar 50 mil. Só que na hora da venda, o mercado imobiliário de Jerusalém estava aquecido, mas estava pegando fogo. E aí o terreninho foi para 150 mil reais. E eles chegaram em casa com a notícia de que venderam o terreno. Quando o corretor falou, olha, fato, vendi, cara. Tu não imagina quanto? 150 mil. Eles... Oh. Eu vi naquele dia que eu não era diferente de Safira e Ananias. Quando o irmão chegou lá em casa e falou que ele tinha pego um dinheirinho do Banco Nacional e falou o valor, eu quase caí. Sentei assim, comecei a fazer conta, falei, meu Deus, esse dinheiro ia me fazer uma falta tremenda. Ia ser uma benção se eu pegasse essa grana. Porque eu não estava com recurso também, estava apertado também. Eu dei achando que não valia nada, se valesse, já valia alguma coisinha. Mas quando o cara falou o valor, meu irmão, foi uma punhalada. Mas a punhalada foi dupla. Deus sempre me dá 2 punhaladas. Não, Deus não me dá, Ele deixa eu receber a minha pessoal, depois Ele me dá a dele. Sempre é dupla. E aí, quando eu recebi aquele impacto assim, logo depois eu lembrei de Safira e Ananias e pensei, eu teria feito a mesma coisa que Ananias fez. Se eu tivesse uma chance, eu ia arrumar uma graninha desse irmão. Quase pedi a ele, tu não vai me dar uma oferta, não? O que me arrebentou? Eu vou te falar o que me arrebentou. Me arrebentou foi a história dele. Porque é um cara, inclusive, muito avarento. Esse cara é muito avarento. Tratei com ele por anos a avareza dele. Um dia eu sentei com ele, irmão, só para ter ideia, e li um livro com ele chamado Sanguessuga e Suas Filhas. Li na hora com ele, abri um livrinho fininho, vou ler um livro contigo, senta aí. Terminei de ler, e aí, é você esse cara. Você, esse sanguessuga aqui é você. E tem 2 filhas, uma se chama Dá, a outra Dá. Porque era aquele cara, meu irmão, que se te encontra, ele te pede. É um negócio impressionante. Ele não passava lá em casa à toa. Ele passava porque ele ia mesmo na boa, entendeu? Para pedir. É aquele cara que se fala, o que tem no bolso aí? Não, me dá 10. Não tenho não. E esse negócio no bolso aí, colírio, pinga aqui. Ele não perdia viagem, nunca. Nunca perdi a viagem. Eu dizia isso na lata dele. Eu falei, cara, você... Mas o que me quebrou? O que me quebrou foi o seguinte, olha a história desse cara, desempregado, indo para a reunião da igreja no domingo, passando pela rua, achou uma nota, dei lá, uns 50 reais, né? Achou.
E aí, pum, deu glória a Deus, meteu o dinheiro no bolso e foi para a reunião. Chegou lá na reunião da igreja, o que o Espírito Santo falou com ele? Aquela ofertinha, vai lá. E ele começou a luta. Imagina a luta daquele cara. E Deus quase constrangeu ele a dar um dinheiro. Deus falou com ele: esse dinheiro eu te dei para você dar, que eu quero te abençoar. E ele lutando. Imagina a viúva recebendo a visita de Elias em casa, só com aquela porçãozinha. Eu só tenho isso aqui. E Elias disse: não, faz para mim primeiro. Faz a minha comidinha. Pô, um marmanjo desse, um barbado desse. A luta é mais ou menos nessa esfera. E ele conseguiu romper com aquilo. Foi lá, pegou os 50 reais e ofertou. E na segunda-feira foi lá em casa, pegou aquele papel e faturou não sei quantas vezes mais. Deus multiplicou abundantemente a riqueza dele. E eu fiquei... Quando ele contou o testemunho, a minha angústia aumentou. Aí você diz: mas por que aumentou? É simples. Eu participei de algo por ignorância. Deus não pôde me usar conscientemente. E aquilo me gerou uma tristeza profunda. Porque eu vi que eu não tinha coração para dar, para abençoar. Eu era avarento, eu vi que eu era pegado. A pior coisa que existe é Deus não poder usar você conscientemente. Eu falei: meu Deus, tu não pode contar comigo na minha consciência. Eu tenho que ser usado assim, igual uma jumenta, igual uma pedra. Cara, isso é horrível. Eu falei: meu Deus. Aí eu chorei, cara. Chorei e aí fiz uma oração. Minha oração foi: Senhor, eu quero ser livre desse troço, da avareza. Eu fiz uma oração. Eu não gosto muito desse negócio de ato profético, não, mas eu fiz um ato profético. Eu peguei o meu primeiro salário que eu recebi, eu botei no chão o dinheiro na minha casa. Denise deve lembrar disso. Não foi uma cena muito legal. Deve estar meio pirado, né? Botei o dinheiro no chão, subi sobre o dinheiro e falei: olha, o teu lugar é aí, debaixo dos meus pés. E a partir de hoje você vai me servir, eu não vou te servir mais. E comecei a clamar a Deus, a orar. Me lembrei que as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. E eu pensei: isso não pode ser uma coisa, uma informação qualquer. Era aos pés, porque era o lugar que deveria estar, aos pés dos apóstolos. Eu subi ali e fiquei ali orando com Deus ali, e clamando a Deus a misericórdia. Eu queria ser um servo consciente, eu queria abençoar conscientemente. E foi muito interessante, irmãos. Passou um tempinho, a primeira experiência que Deus me deu foi a seguinte: Deus falou: dá a tua casa onde você mora, vai viver de aluguel. E quando Deus falou, você já conhece a história, que eu já contei para alguns, eu falei: Senhor, se tu está falando comigo, eu vou falar com a minha esposa uma única vez. Se eu tiver que convencer minha esposa sobre isso, não é a tua voz. E aí, quando eu cheguei em casa, que fui falar com Denise já sabia de tudo. O Espírito Santo já tinha revelado a ela. Quando eu falei: Denise, Deus me colocou algo no meu coração assim, muito especial. O que foi? Primeiro, que a gente vai sair de Campo Grande, que a gente vai embora. Ela: amém. Deus falou isso comigo também. Eu falei: tem uma outra coisa, que a gente vai sair sem nenhum bem. O apartamento que a gente tem, a gente vai abençoar outra pessoa. E ela falou assim: amém. Eu falei: oh. Deus falou mesmo. Eu falei: Deus falou comigo mesmo. Ela falou: amém. Ela falou assim: você já sabe para quem? Eu falei: não, ainda não sei não, porque isso Deus não falou. Deus só falou que a gente ia dar, que a gente ia se livrar, que a gente ia voltar, a gente ia entrar aqui no dia que a gente saiu. É tão engraçado essa hora, irmãos, tão interessante esse momento. Diz assim Hebreus: é claro que de lá para cá foram muitas entregas, muito interessantes. Porque eu acho que Deus lida com a minha avareza até hoje. Até hoje Deus me confronta na minha avareza. Até hoje Deus está me ensinando, porque eu quero aprender. Eu quero viver esse texto de Hebreus aqui integralmente. Eu quero viver. Eu lembro, olhei para o irmão ali, eu lembro de uma história que eu vivi muito engraçada. Uma das primeiras vezes que eu fui ao Chile, eu comprei um computadorzinho, um notebook, sentava com o Marcão, Marcão, olha só, cara, pô, o que tu acha? Olha o preço que está, coisa e tal. O Marcão me animou e tal. E aí eu peguei e comprei o notebook. E o cara que me vendeu me enrolou. Que ele falou: não, tu parcela aqui em tantas vezes. Eu comprei a dívida do notebook, né?
Tu parcela aqui, vai dar para o teu orçamento. Pô, eu falei, tá legal, eu comprei o notebook. Quando eu cheguei no Brasil, descobri que compra internacional não parcela. Então eu fiquei desesperado, porque eu falei, cara, eu vou ter que pagar integral esse notebook, eu não vou ter a parcela integral, era final de ano, era assim, tipo, novembro, dezembro. Então veio a primeira fatura do cartão, não apareceu a compra do notebook, eu falei, dei glória a Deus, juntei dinheirinho, fui para a segunda parcela, não veio a parcela do notebook, juntei o dinheiro, fui para a terceira, para a quarta, para a quinta, liguei para o cartão. Falei, cara, comprei um notebook lá no Chile, até hoje o troço não veio, eu estou aqui querendo pagar e tal. E o cara falou, quantos meses tem? Eu falei, tem uns 5 meses. Eu falei, não veio mais não, pode ficar tranquilo, esse notebook é teu. E aí eu fiquei feliz com o notebook, eu falei, pô, dei glória a Deus e tal. Quando eu estou curtindo o notebook, aparece um irmão lá em casa, dizendo de um projeto dele, que ele estava saindo de um trabalho para outro, que ele queria comprar uma Kombi, para trabalhar e tal, vou ver. E eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Pô, na hora que eu falei, não tenho dinheiro, o Espírito Santo falou assim, você tem um notebook. Você tem um notebook. Foi impressionante. E sabe o que é mais impressionante? Coloquei à venda, uma irmã comprou na hora, no ato. À vista, fez um cheque na hora, toma. Eu não tinha desculpa. E sempre foi assim. Deus sempre coloca um desafio, outro ali, outro cá. Como é que eu penso que Deus lida com a nossa avareza? Aqui está Hebreus aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem o quê? Avareza. Olha que coisa interessante. Seja a vossa vida sem avareza. E ele dá a fórmula. Contentai-vos com as coisas que tendes. É assim, irmão. Escreve o que eu vou te falar. Quando nós vivemos em função do que não temos, nós não desfrutamos o que temos. Eu vou repetir. Quando nós vivemos em função daquilo que nós não temos, nós nem desfrutamos o que temos. A pior coisa para mim na vida de um rico, inclusive de um rico, é quando ele nem consegue desfrutar o que tem. Eu já sentei com alguns irmãos ricos, que eu considero que têm mais dinheiro do que a maioria, e já disse, querido, vai curtir o teu dinheiro. Para de ser alma. Tu vai morrer daqui a pouco, esse negócio vai embora. Tu não desfrutou nada. A avareza é um negócio muito complicado, que você guarda e acaba nem desfrutando o que tem. E fica num pensamento mais lá, e não desfruta o que tem. Contentai-vos com o que tendes. Desfruta. Desfruta. O que você tem? Desfruta. Desfruta o teu carrinho, ou o que? Um fusquinha. Desfruta ele o máximo que tu puder. Quando Deus te der outro, tu vai desfrutar o outro também. Agora o cara tem um Fusca, aí passa um avião do lado dele. Eita, meu Deus, quando eu tiver um carro desse. Nem curte o Fusquinha. Esquece que outro dia estava andando de bicicleta. Esquece que outro dia estava a pé. Sempre contemplando algo lá adiante. Sempre vendo algo. Nunca desfruta de fato o que tem na mão. Ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito. Isso foi libertador para mim. Inclusive no trato com os avarentos. Eu parei de chamar os irmãos de sanguessuga. Eu parei. Eu vi que isso não funciona. Na verdade, não é esse o caminho que Deus dá. Eu vou dizer qual é o caminho que Deus dá. O caminho que Deus dá é o seguinte. Ele tem dito. O que liberta um avarento? O que liberta um avarento é quando o avarento tem fé em Deus. Que Deus cuida dele. Porque o que faz um homem avarento é o medo. Avareza é idolatria, irmãos. Está escrito, Paulo falou, avareza é idolatria. Quando é que o ídolo é construído? Quando é que o ídolo nasce? O ídolo nasce do nosso medo. O nosso medo é que gera o ídolo. Deu para entender? É o meu medo que gera o ídolo. O ídolo é, as nações mais medrosas, mais oprimidas, mais endemoniadas que sejam, assim, mais, sabe, cercadas de medo, é que tem mais ídolos. É o Deus da ira do tal, é o Deus que guarda disso, é o Deus que guarda daquilo, é o Deus que guarda aquilo. Quanto mais o cara tem medo, mais Deus ele tem. O que faz um avarento? O que faz avarento é o medo de não ter, é o medo de faltar. Por que muita gente não semeia, não honra a Deus? Porque faz conta e acha que não vai dar.
Não vai dar, não vou ter, não vou dar. E aí começa esse sentimento maligno. É maligno. E aí esse medo constrói o ídolo. E o ídolo dele é o dinheiro, avarento. E aí ele está refém disso aí. Como se livre? É simples, ó. Ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. O que Deus tem dito? Não ouvi. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eu devia saber disso naquele tempo e parar de chamar o irmão de sanguessuga e dizer assim, cara, tu não é sanguessuga, eu quero te falar uma coisa, a tua miséria está fundamentada no teu medo. Olha, eu quero dizer o que Deus já disse, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te desampararei, jamais, 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 jamais você vai ficar desamparado, nada vai te faltar, confia nele, você não vai passar aperto de ter que mendigar o pão, de ter que estender a mão, porque Deus é contigo, palavra do Senhor, é a promessa dele. Você não precisa ter medo, não precisa se apegar, se agarrar, esconder coisa, não precisa esconder nada, abre, libera que é de Deus. Não precisa, porque nunca vai te faltar. Sabe o que é nunca? Nunca, jamais, nunca. Você pode viver assim, sem medo? Olha que coisa interessante, como é que termina? O versículo 6, eu destaquei o versículo 6 aqui, porque isso aqui podia ser uma canção, Bila. Para todos nós. Ele anima assim, ó. Assim afirmamos confiadamente. O que a gente tem que afirmar confiadamente? O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. E aqui está uma pergunta, irmãos. Que me poderá fazer o homem? Eu, quando li isso aqui a primeira vez, eu achei que era assim. Que me poderá fazer o homem de mal? Eu não preciso ter medo que o homem não vai fazer mal algum. Mas não é isso que ele está dizendo, não, irmão. Você sabe qual é o sentido exato dessa frase? Assim, ó. O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que o homem pode me fazer para me ajudar? O que o homem pode fazer para me agregar alguma coisa? O que o homem pode fazer? O que o homem pode fazer? Olha, irmãos, eu tive um sonho ontem. Muito engraçado o sonho. O sonho foi assim. Eu ouvi uma voz que dizia para mim, olha, dizia até um texto de Isaías, que eu depois vou investigar, para ver se é um texto exato, que está nas Escrituras, se foi uma coisa do meu sonho, mas dizia assim, Franco, abre a tua boca e fala, porque viria algo sobre a terra, uma perseguição sobre a terra, e essa perseguição, as pessoas salvas dessa perseguição, seriam aquelas que fugiriam. Deus falasse comigo, olha, vão haver dois grupos, uns vão se esconder nas suas casas, mas esses que se esconderem vão perecer, todos eles vão perecer. Quem buscar refúgio na sua própria casa vai perecer. O segredo é fugir. E eu saí de casa em casa dizendo assim, ó, vamos fugir, vamos sair, não fique em casa não, vamos sair, vamos fugir. Nosso lugar é na rua, nosso lugar é fora. E eu vi que as pessoas estavam divididas entre seu próprio abrigo, seu próprio esconderijo, o lugar onde elas vão ficar escondidas, e confiar na guarda de Deus sem abrigo. Eu vou fugir, eu vou sair. Deus vai me livrar, Deus vai me guiar, Deus vai me alimentar, Deus vai me sustentar, Deus vai fazer o milagre dele, vai fazer o maná cair do céu. Deus vai fazer. Então as pessoas ficavam divididas entre sua própria casa, seu próprio abrigo, e eu tinha que convencer e dizer, querido, se você ficar, você vai perecer. Se você se esconder na tua casa, você não tem abrigo na tua casa. Você pode confiar em Deus, vem comigo, vamos sair, vamos fugir. Isso é engraçado, não é? Sonho curto, acordei assim de madrugada, eu fui dormir de madrugada, tive um sonho de madrugada, acordei de madrugada, a gente chegou aqui 2 horas da manhã. Chegamos 2 horas que eu peguei lá meus irmãos no aeroporto, os chilenos, viemos, dormimos já, que hora? 3 e pouco. Dormi um pouquinho, tive esse sonho, acordei, não entendi, queria falar ontem, não falei, acho que é para hoje o sonho. E assim, eu entendi claramente que Deus estava falando, confia em mim. O nosso refúgio é o Senhor. Você diz amém ou não? Você diz amém ou não? Amém.
Mas você sabe quando é que a gente descobre que ele é o nosso refúgio? Na hora da tribulação. Na hora da tribulação a gente corre. Para onde é que você está correndo? Estou indo para lá. É lá o teu refúgio. Se você correr para o homem é o teu refúgio. Se você correr para Deus, Deus é o teu refúgio. Eu vou desafiar você mais ainda. Posso desafiar, mexer com a tua fé? Posso mexer? Eu vou dizer. Eu vou dizer uma coisa que vamos ter que falar. Irmãos, eu tenho visto muito da igreja amedrontada. Muitos com medo da sua própria saúde se perder, seu próprio físico. Acho que a pior coisa é essa, quando você é tocado na saúde. Esse dia eu estava com o irmão, fora do Brasil, conversando com ele. Ele me falou que teve síndrome do pânico. Pô, Franco, tive uma síndrome do pânico, foi horrível. Quem aqui já teve síndrome do pânico alguma vez? Não. Pode levantar a mão, sim. Uns 4, 5. Não é coisa fácil, não. Síndrome do pânico é uma coisa terrível. Porque o pânico é real. Você lida com uma coisa real. Os sintomas são reais. Você pensa, vou morrer, cara. Vou morrer. Eu lembro que um dia eu estava lá em Curitiba com os irmãos, passando no shopping, vi uma garota desesperada, chorando, coisa, aproximei assim, não foi dele. Aí é pânico. Eu falei, essa menina está com pânico. Orei com ela na hora ali. Esse dia eu estive com um rapaz também, que ele teve síndrome do pânico muito forte. E numa missão que ele se envolveu, o negócio começou a atacar ele de novo. E ele falou, será que eu não estou resolvido? Eu falei, depende. Se você, quando teve síndrome do pânico, correu para os médicos, correu para o comprimido, correu para alguma coisa, é possível que você não esteja resolvido o teu problema realmente, não. Mas se você, no auge do teu pânico, correu para Deus, com certeza o teu assunto já está resolvido. Porque a coisa finaliza assim. Vou dizer como é que finaliza uma síndrome. Porque eu tive que escolher também. Eu falei, eu vou para Deus, eu vou para o médico, eu vou ficar dependente de remédio, tarja preta, vermelha, azul, sei lá quantas tarjas. Vou ficar aí, ou eu vou para Deus. Todo medo da morte termina quando você define com Deus o seguinte: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para morrer. Quer me levar agora, eis-me aqui. E se entrega. Parece que nessa hora a morte perde todo o poder da tua vida. Até os sintomas desaparecem. É um negócio impressionante. O medo da morte só tem efeito quando você acha que a morte é uma coisa terrível na tua vida. Mas a hora que você considera que a morte não é o fim, mas é a antessala do trono, pô, fecha o olho agora. Tuf, morri aqui. Posso estar pregando, já alguns pregadores morreram pregando. Aí morri. Cadê o Franco? Vão chorar pelo meu corpo. Mas eu não vou estar chorando nem um pouco. Vocês vão ficar chorando, eu não. Vocês vão ficar, ressuscita, chama aí, os apóstolos, morar. Irmão, eu vou estar numa boa e vou dizer outra coisa. Se eu voltar, eu dou uma bronca ainda. Mas, vocês fizeram errado. Porque o que eu estou falando, eu sei que você crê também. Eu sei que é o que está no teu coração. Mas o que confunde você? Aí você vê televisão, aí vê as notícias, e começa aquele negócio, bombardear a tua mente, e que você tem que não sei o quê, tem que correr logo, tem que ver logo, tem que saber logo. Parece que se você vê logo, nenhum mal vai te acontecer. Isso é mentira, amado. Isso é mentira. Isso não é verdade. Eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 52. Meu pai fez 90 esses dias, recente. Eu até já falei com meu pai, eu falei, pai, o senhor tem 90 anos, o senhor estava na hora de dar aula para todo mundo que sentasse com o senhor tinha que trocar, o médico, o senhor tinha que trocar de lugar com ele. Ele falou assim, senta aqui, doutor, deixa eu te ajudar a chegar aos 90. Eu vi um vídeo recentemente de um Feliciano Amaral. Quem se lembra do Feliciano Amaral? Ele entrou no Guinness, sabia que ele entrou no Guinness? Você sabe como é que ele entrou no Guinness, Júnior? O cantor mais velho em atividade, 90 e poucos anos, Feliciano Amaral. Não, cantor, não sei se é cantor. Cantor mais velho a estar em atividade. Feliciano Amaral, meu irmão. Canta, está em ação, está no Guinness. Pô. Aí uma TV secular foi entrevistar ele. Já ficou viúvo, casou pela segunda vez, ainda tem 11, casou de novo. Está lá na dele. O cara foi entrevistar ele e falou assim, qual o segredo? Ele falou assim, olha, depois de um certo tempo eu entendi o seguinte,
Vem a dor. Dor dá. Eu não ligo para ela. Não esquento o cabelo com a minha dor e vou vivendo. O que acontece com o cara que vai vivendo sem entrar no medo, na cadeia do medo? Porque o medo é um abismo, amado. O medo é uma brecha. Jó disse assim: aquilo que eu mais temia, isso me sobreveio. Medo, vou dizer para você como é que o medo funciona. O medo gera dúvida. O medo é assim: será? O medo é: e se? O medo é isso. Pedro saiu e andou sobre as águas. Olhando para quem? Para quem? Para Jesus, o autor e consumador, e andou sobre as águas. Mas daqui a pouquinho soprou o vento. O que ele fez? Tirou os olhos de Jesus e botou Jornal Nacional. O que esse cara está dizendo? Esse cara está dizendo que esse ano vai morrer tantos milhões com câncer, tantos com não sei o quê, tantos com... E quando dói aqui o braço é isso, que se doer a cabeça é aquilo. Aí deixa eu entrar na internet, deixa eu ver. Agora tem Dr. Google, deixa eu ver o que eu estou sentindo. E daqui a pouco o negócio te toma conta. Acabou. 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 Medo. Medo gera ídolo. Assim como o avarento ama o dinheiro, tem gente que ama um bom plano de saúde, tem gente que ama médico. Olha, sinceramente, irmãos, toda idolatria é pecado, inclusive de pastor, tá, amado? Pastor não é Deus, pastor é um homem. É um homem, como outro qualquer. Cai, tem problema, dificuldade, é um homem. E médico é outro homem. Médico não é Deus. Eu já vi gente ser convidado para sair para um lugar assim: retira onde? Tem um hospital perto. Mas como assim? Não, e se eu passar mal, dá para correr? Ué, quer dizer que o hospital virou o corno no altar, o chifre do altar? Onde você coloca a mão e aí, estou vivo! Amado, tem gente que morre dentro de hospital. Cidinho está ali em pé naquela quininha ali. O pai de Cidinho era um cara arruaceiro, né? Assim, posso falar assim? Sim? Era pancadão. Um dia bêbado foi atropelado. Fomos lá no CTI, eu tive uma experiência com o pai do Cidinho lá no CTI, que eu nunca esqueci na minha vida. Ele deve lembrar. Eu entrei no CTI, meu irmão, entrei no CTI. Quando eu cheguei perto dele, que fui orar, passou uma coisa por mim assim, eu dei até de lado, assim, opa, o que é isso? Saiu, tinha atrás assim acho que era um equipamento, um ar-condicionado, um negócio quadrado de ferro pesado. Oi? Era uma coisa pesada, meu irmão, porque quando caiu, e caiu dentro do CTI, foi um estrondo no hospital inteiro. E caiu, e não tinha gente para levantar o troço. Quando eu saí, ele falou: o que foi aquilo? Eu falei: o demônio estava no teu pai, nego. Passou e pegou aquele troço, derrubou, caiu, negócio horrível. E aí, passado um tempo, ele se converteu. Lá no CTI, esse gente falou: Franco, a pressão do velhinho qual era? 11/7 a pressão do velhinho. Lá no CTI, nunca teve problema de pressão, nada. Aí saiu dali, se converteu, viu uma outra vida, tal. Um dia, lá na casa da mãe de Cidinho, já, porque já tinha largado, aí voltou já na velhice. Um dia fez um pipi lá, colorido, diferente. Vou ao médico levar. Entrou no Copa-Dó ali, não, ali é Copa-Dó. Entrou no Copa-Dó, sentado, conversando com o médico, morreu. Eu falei: Cidinho, ele tinha que estar lá no Copa-Dó, para você não ter nenhuma consciência. A irmã dele é incrédula ainda. E aí, falei: vai que tua irmã diz assim: não acudiram meu pai, não ajudaram meu pai. Querido, morre em qualquer lugar. Morre dentro do CTI, morre na cara do médico, morre em qualquer lugar. Se Deus falar: acabou o teu tempo, ou você crê nisso, ou você vai viver escravo do medo. Você vai ser um idólatra de comprimido. Você vai viver consultando o Dr. Google para cada dor que você tem. Você não vai viver. Você não vai viver. Esse é o problema. Você não vai viver. Não vai viver. O medo é a pior coisa que existe. Te oprime. É um negócio horrível, o medo. E fica ali te dizendo, já diz o que você tem. E você vai lá e pesquisa. E ele diz, e você vai lá e consulta. Isso não é vida. Olha para você. Se você está vivendo esse jugo, você não vive. Isso não é vida, amado. De medo de tu respirar, que eu estou sentindo, ai meu Deus, aí fica pelo pulso.
Deus do céu. Tem gente que dorme com medo. E se a respiração parar? E se eu começar a roncar muito e parar? Morrer. Amado, seja livre em nome de Jesus. Confie em Deus. Olha, essa palavra é para tudo. Diz assim: o Senhor é meu auxílio. Diz, não temerei. Agora, que poderá me fazer o homem? Tu acha que o homem pode dar vida a você? Ele tem poder para te ressuscitar? Tem? Para te curar? Eu conheço um médico que ele falou: Franco, se eu cortar, que ele é cirurgião, e o cara não responder, a cirurgia vira um assassinato. Ele morre. Então, na verdade, eu corto contando que o corpo vai reagir aos medicamentos, a tudo, porque ele tem que reagir. Porque se o corpo não reagir, babau. Foi-se. Foi-se lá, mais um paciente. O cara bem internado, toma uma anestesia, morre. E ainda tem os erros médicos, porque é homem. Se tem homem, tem o quê? Tem erro. E os erros médicos? Mata ou não mata? Enfermeiro? Mata. Técnico de enfermagem? Mata. Tanta gente que morre. Amado, bom é confiar em Deus. O avarento, como qualquer outro idólatra, precisa se arrepender e se voltar para Deus e confiar em Deus. Porque do contrário a gente vai viver uma vida escravizada. Porque assim, dúvida gera medo. Melhor, medo gera dúvida. Dúvida não é fé. Medo gera dúvida. Dúvida não é fé. Você confia que tua vida está na mão de Deus? De verdade você crê? Você quer que essa palavra aqui é para você? O Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. É o que você declara. Mas volta aí, volta um pouquinho. Volta antes. Diz assim: o que o Senhor tem dito? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Vou dizer de novo. De maneira alguma nunca, jamais te... Fala com força. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Olha que palavra forte. Nunca e jamais. Nunca, jamais te abandonarei. Se você fechar o olho aqui, tu vai abrir num lugar que tu não vai querer voltar. E Paulo diz isso. Quando ele escreveu o texto lá que está na cartinha, ele diz assim: eu estou constrangido, porque de um lado eu sei que estar com Cristo é muito melhor. Mas aí, por causa da obra, por causa de vocês, eu quero viver. E há um momento que é tão libertador, você confiar em Jesus nesse nível, é tão libertador, amado, que você fica constrangido desse jeito mesmo. Você olha e diz: o que me mantém aqui é o quê? São os irmãos, a família, a esposa, os filhos. Mas se eu fechar os olhos, eu estou com Cristo. Estou com Cristo. Eu lembro de um dia que eu estava passando muito mal. Muito mal. E pior, porque o sistema medroso tinha entrado em ação. E quando o sistema medroso entra em ação, a coisa aumenta, né? Potencializa e tal. Mas eu me lembro daquela experiência como foi uma coisa assim tão espiritual. Eu senti que tinha até coisas espirituais, senti até que tinha demônio na parada. Mas eu fiz uma oração de entrega a Deus. Eu falei: Senhor, eu não vou mais lutar com isso não. Quer saber? Eu estou aqui, pronto para ir embora. Considera tudo que eu já fiz aí. Se eu fiz alguma coisa em ti, certamente vai ter galardão. Se eu fiz na carne, vai pegar fogo, vai prestar para nada. Tenho saudade sinto pela minha casa, minha esposa. Mas eu até entendo uma coisa: eu acho que se eu morrer, Denise está muito bem. Porque Denise se vira sem mim, entendeu? A mulher, ela toca a vida dela tranquilamente. Eu que não posso ficar viúvo. Se Denise morrer, eu estou ferrado. Estou quebrado de tudo. Falência. Não, mas eu prefiro ir na frente em função disso aí também. Porque eu falei: ela vive, ela cuida da casa, ela tem a vida dela. Eu não, meu irmão, eu tenho que concordar e dizer: e agora? Por onde começar? Entendeu? Negócio muito complicado. Mas é assim, irmão, fiz uma oração assim, de entrega mesmo. Falei: Senhor, eis-me aqui. Agora, quem quer ir, sou eu. Eu que quero estar contigo. Irmãos, é um negócio tão tremendo. Foi assim: a dor imediatamente desapareceu. A mente imediatamente ficou em paz.
Naquele ambiente que estava lá meio demoniado, imediatamente ficou liberado. Imediatamente. Parece que Deus falou assim, eu não quero você vivendo mais um pouquinho. Imediatamente, o Espírito Santo assumiu o controle da situação. Eu saí do controle, porque a gente não controla nada mesmo, nem as batidas cardíacas, nem glicose, nem pressão alta, nem colesterol. A gente não controla nada, é mentira. Esse negócio de controle não controla nada. E aí, a gente não tem controle. Tu controla a tua batida cardíaca? Tu controla. Agora, eu quero bater tantos minutos. Não controla, é involuntário o negócio. Então, eu me entreguei imediatamente nas mãos daquele que pode todas as... Imediatamente, tudo mudou. Engraçado. Eu falei para Denise, nunca mais o troço apareceu. Sumiu. Sabe o que é sumiu? Sumiu. De vez em quando eu digo assim, Senhor, mas aí naquele dia tu não quis me levar mesmo, né, cara? Porque é engraçado, eu estava certo que naquele dia era o meu último dia. Seguro. Acabou meu tempo. Acabou. E eu já tinha decidido que eu não ia correr igual um doido para médico, já tinha decidido. Foi uma escolha que eu fiz, não quero te obrigar a isso não. Mas foi a escolha que eu fiz. Eu falei, eu vou morrer aqui. Então, como eu fiz essa escolha, Deus, acho que não tem por que ficar mais esse negócio nele. Diga comigo de novo. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Qual é a nossa resposta para isso? Versículo 6. Qual é a resposta? Assim caminharemos confiantemente. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Que poderá fazer o homem? Vocês se lembram da história do meio da Bíblia, não lembram? Quem lembra da história do meio da Bíblia? Que pega todos os capítulos para a esquerda, todos os capítulos para a direita, divide a Bíblia ao centro. Já viram esse slide? O centro da Bíblia? Quem lembra do centro da Bíblia? Quem já viu o centro da Bíblia? Fala assim, e pouquinha gente para caramba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar esse slide para de tardezinho, mas é o seguinte, se eu preparar para de tarde falar agora, quebra a graça. Vou deixar para depois. Vamos falar do centro da Bíblia, mas guarda isso assim, diga assim comigo, melhor é confiar em Deus do que confiar em homens. Diga assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Você guarda isso no teu coração? Podemos orar então?